Amanhã. E a preocupação desse tempo mais seco também com o meio ambiente, com o comportamento das pessoas, principalmente aquelas que têm o costume de acender um incêndio ali para queimar lixo, né, folhas secas, ou ir para áreas de mata e também fazerem piqueniques, utilizar de isqueiros, né? E que isso pode levar a incêndios, como a gente já vem presenciando nos últimos anos. Aqui na região de Campinas, o impacto maior foi no Pico das Cabras, também em Valinhos, e para evitar que isso aconteça novamente, existe um treinamento com agentes da Defesa Civil acontecendo por todo o estado. Quem vai contar para a gente é o secretário-chefe da Casa Militar, coordenador da Defesa Civil do Estado, Engel Ricardo Pereira, conectado com a gente. Bom dia para você, Engel. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Sandra, Aline. É muito bom sempre falar com os amigos aí da CBN Campinas. Como é que está sendo feito essa mobilização e é só com o pessoal da Defesa Civil ou tem também uma ação com a comunidade? Olha, a gente fez um grande movimento aqui, né? A gente acabou de rodar todo o estado de São Paulo, mais de 600 municípios participaram desse treinamento, mais de 3.000 agentes credenciados, né, que passaram pelos nossos treinamentos. Esses agentes são multiplicadores, né? Então, o que acontece? A gente multiplica, eles são professores e vão divulgar isso, né? Num período antes da estiagem, né? Que a estiagem começa agora em junho e, como vocês bem disseram aí, né, Pico das Cabras, a região daí é uma região prioritária para a gente. E o período de estiagem vai agora de junho a outubro, sendo que o principal período aqui no nosso estado é de agosto, setembro e outubro, né? Esses últimos 3 meses aí no período quente mesmo, quente com ausência de chuva, seco, né? Uhum. Mas esse treinamento, ele trouxe não só conhecimento, a gente prepara essa equipe aí, tem muita gente, não é só a gente de Defesa Civil não, viu? Tem o pessoal da Prefeitura, tem voluntários que participam também, e a gente equipa também essas pessoas. Equipa para a gente poder ter esse pessoal pronto para o combate a esses incêndios. A gente sabe muitas vezes que se a gente consegue chegar rápido e consegue fazer a contenção rápida, a gente diminui o número de focos de incêndio, porque todo grande incêndio, ele começa com um pequeno incêndio. Uhum. E, infelizmente, começa por uma ação humana, por uma ação das pessoas, né? Então, a gente investiu também em tecnologia, enfim. É um treinamento e assim um investimento robusto aqui no estado para a gente poder fazer frente a essas mudanças climáticas aí que a gente vem sentindo na pele aí principalmente no último ano. Sim, agora que equipamentos são esses? É viatura? É aquelas bombas? Que estrutura vocês estão fornecendo? Nos treinamentos foram bombas costais, material de combate, aqueles abafadores, né, material de equipamentos de proteção contra incêndio, né, mas a gente também, a gente tem uma grande entrega de viaturas agora prevista para o começo de junho, né, que a gente essas viaturas são aquelas viaturas rápidas com kits de combate a incêndio que leva água, então consegue fazer a contenção de pequenos focos, né. A gente vai entregar para todo o estado de São Paulo. A gente está fazendo aquisição também aqui, para vocês terem uma ideia, de caminhões-pipa, que são caminhões-pipa que tem canhão de combate a incêndio, isso dentro nas regiões que são aquelas regiões bastante secas, o extremo oeste do estado, o noroeste do estado, região central também, que sofre muito, a região de vocês também, né, sofre bastante. Então, assim, é uma força-tarefa, um trabalho multidisciplinar, que a gente vem fazendo aqui no estado. A gente chegou à conclusão, viu, que o ano passado a gente sofreu muito, né? Quase mais de 600% de aumento no focos de incêndio, e a gente viu que é importante não só as secretarias do estado, o Corpo de Bombeiros, meio ambiente, está envolvido nisso. A gente precisa também que a população esteja envolvido, que os agricultores, aqueles produtores também estejam envolvidos, porque eles também têm o sistema de proteção de incêndio lá para o cultivo da cana, né? Uhum. Então a gente trouxe, hoje em dia a gente está com todo mundo envolvido num trabalho de todos contra o fogo. Esse é o nosso objetivo aqui do estado. E vocês encontraram muitos desafios, inclusive, para conter esses incêndios no ano passado, né? Eu citei aqui em Campinas
e Valinhos, né? Serra dos Cocais também chegou a ter um grande incêndio, uma dificuldade, inclusive dos agentes para conter as chamas. O que vocês conseguiram mudar da estratégia para evitar, além desse treinamento, né? Como é que está sendo a orientação com a população? Está sendo muito boa. Inclusive, vocês têm sido uma ferramenta importante da gente levar a comunicação lá na ponta da linha, né? As nossas dicas de prevenção. Mas a gente ampliou o nosso sistema aqui, fortaleceu o nosso sistema de proteção e defesa civil. A gente aumentou o número de aeronaves para combate a incêndio. A gente trouxe tecnologia aqui de inteligência artificial, em que a gente pega o local com baixa umidade relativa do ar, ausência de chuva, previsão meteorológica de muito de calor ainda para a região, né? O vento foi um grande problema ano passado. A gente consegue ver os locais que são locais prioritários e a gente consegue comunicar a população através da nova ferramenta que nós temos aqui, que é aquela comunicação de cell broadcast, que a gente manda no celular das pessoas, independente do credenciamento. Vocês devem ter recebido isso aí no período da chuva, né? A gente vai usar também no período de estiagem, para a gente comunicar às pessoas, tipo assim, olha, o local é um local que está propício ao incêndio. Não jogue bituca de cigarro, não solte balão, não faça essas queimadas irregular, porque tudo isso pode causar um grande incêndio, porque a região está muito seca, não vai ter chuva na região. Então a gente acredita, viu, que a gente consiga aí um trabalho conjunto, com todo mundo envolvido, a gente consiga passar melhor esse período e enfrentar melhor essas mudanças climáticas, que é uma realidade aqui no nosso estado, que é uma realidade no nosso país. Secretário, boa parte dessas ações, né, acaba sendo causada por ação humana. Queria perguntar como é que tem sido feito o trabalho de fiscalização aí das autoridades para esse tipo de crime. Olha, crime a gente combate com ação de polícia, ação forte de fiscalização da polícia. Então, a gente ampliou também o número de agentes da Polícia Ambiental para esse tipo de fiscalização, mas é muito importante que a população também nos ajude nessa contenção, porque é importante quem vê lá a pessoa cometendo alguma irregularidade, ligue para a Polícia Militar, para a gente mandar uma viatura lá para fazer a fiscalização. Está fazendo alguma coisa ilegal, tem que avisar. A gente teve ano passado até uns incêndios criminosos, sabe? Teve um incêndio que a pessoa foi colocar fogo num canavial e ela pegou fogo nela mesmo, né? Então, a gente vai esse ano aqui trabalhar com maior efetivo, o pessoal mais focado nisso, mas é importante sim que a população nos ajude. A gente está em 2025, a gente infelizmente, a gente começa agora o período, tem festa junina, festa julina, a gente sabe que o pessoal é cultural nosso, é típico nesse período, né? Mas a soltura de balão, isso é um crime grave, um crime ambiental. A gente tem que coibir, tem grupos de baloeiros ainda hoje em dia que se reúnem para soltar balão. O balão solta, cai numa reserva ambiental, reserva fechada que não tem como se combater. Muitas vezes cai num parque industrial, né? Pode cair em indústrias químicas, pode cair na casa de uma pessoa, como foi o caso já, a gente tem registro, e vitimou as pessoas. Então é importante que a população também ajude denunciando através do telefone 190, 193 se for o caso de bombeiro e 199 a Defesa Civil local. E em relação aos equipamentos, né, pensando nessas áreas em que tem maior incidência de incêndios, né, de áreas de floresta, existe também um monitoramento de câmeras para tentar identificar, porque essa é uma dificuldade, né, de identificar quem iniciou esse incêndio e trazer a punição, né, devida. Sim, nós estamos fazendo, e eu vou fazer essa vigilância esse ano, para vocês terem uma ideia, com drones, sistema de drones, tá? Então, drones também à noite, para a gente ver a evolução do incêndio. Eu tive agora com o meu time, a gente rodou Portugal, rodou Espanha, a gente foi ver lá também, ver como esse pessoal estava trabalhando nos combates que sofrem com estiagem severa também, né? E a gente está trazendo, assim, boas práticas que a gente aprendeu lá, que viu, a gente vai aplicar também aqui. Esse sistema de drone, de vigilância através de drone, é uma delas que a gente vai fazer, inclusive durante o período da noite. Ender, eu queria também aproveitar, né, que você está aqui com a gente para trazer uma preocupação, não só em relação aos incêndios, mas qualquer outro tipo, né, de alerta em relação à defesa civil e às necessidades também de alertar a população, como o treinamento que vocês vão realizar no sábado na cidade de Capivari, um treinamento com simulado
de acionamento do sistema de sirenes de alerta de risco. Explica melhor para a gente como é que vai ser isso. Olha, a gente investiu muito em radares, mas a gente também investiu em sistema de sirenes para comunicação das pessoas que moram em área de risco. A gente chegou à conclusão, e aí isso daí foi da gente acompanhar o incidente lá, o grande desastre que teve no Rio Grande do Sul, aqui em São Sebastião também. A gente viu que é importante a gente fazer tudo o que é possível para alertar a população. E a gente elencou alguns lugares, né? Que a gente está fazendo isso, é a sexta sirene que nós estamos colocando aqui no estado, mas esse é um programa nosso aqui que já tem previsão de mais 4 municípios para esse ano, e um deles vai ser Capivari. Por que a gente viu? A gente viu que quando a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, eu particularmente trabalhei lá com nossas equipes, né, logo desde dos primeiros dias, que muitas vezes choveu não na região em que as pessoas sofreram, choveu em cabeceira. E aí muitas vezes as pessoas foram pegas de surpresa na madrugada, dormindo, né, aquelas pessoas que moravam próximo ao rio. Então a gente viu, poxa, tem locais como Capivari, Rafar, tem local que já é local que alaga todo ano naquele período. Chove muitas vezes nas cabeceiras, nas bacias, aquela água tem que descer e acaba pegando esses municípios. Então a gente está colocando sistema de sirene também, isso é uma inovação aqui no estado, a inovação no país. Não tem outro sistema de sirene ligado na telemetria da cheia dos rios, tá? Sabe, daqueles grandes rios. Então chegou na cota de inundação, a gente toca a sirene, né, e mobiliza todo o sistema de proteção e defesa civil, alertando a população, para que realmente a população não seja pega de surpresa. Uhum. Esse é nosso objetivo aqui da Defesa Civil. O ideal era que a gente conseguisse mitigar todos os riscos, mas a ação da natureza a gente não controla. Mas uma coisa que a gente pode fazer é, como Defesa Civil, a gente botar sistemas de segurança para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Atenta a essas emergências climáticas e antecipando também o período, né? Porque a gente fala dos incêndios no período de estiagem, mas esse trabalho é preventivo pensando no período de chuvas. Exatamente, a gente trabalha 24 horas aqui, esse é o nosso papel da Defesa Civil. O papel da Defesa Civil é o papel de proteção das pessoas, e a gente vem fazendo isso aqui, sabe, preocupado, porque a gente investir em segurança e proteção das pessoas não é investir só numa política de segurança pública, assim, é realmente a gente investir na nossa autoproteção, porque a gente vive aqui, a gente enfrenta alagamento, a gente tem familiares que moram na cidade, e a gente faz um investimento realmente no que tem de mais importante, que é a vida das pessoas. E como que é esse sistema específico, né? É uma sirene espalhada pela cidade num ponto específico? Olha, essa sirene, ela toca, tem um regulamento, né? Tem uma regra, ela tem que tocar em 70 decibéis em toda a região que a gente fala que é uma área de inundação ali, né? Então é mais ou menos assim, chove no rio acima, muitas vezes não chove no município, a gente tem muitas pessoas e cidades que cresceram à beira do rio. E aí aquela água vai descer. Então se chegou na cota de inundação lá em cima, e a gente sabe que vai inundar, a gente já toca a sirene, e isso é tudo sistêmico, tá? Não é com ação individual da pessoa que ia lá, via na régua, ó, ela subiu aqui no município tal, subiu 10 metros acima do leito, então vai encher lá embaixo em tal lugar. Agora a gente informatizou e a gente está usando a tecnologia em proteção das pessoas. Uhum. E Capivari, no início do ano, sofreu exatamente com esses alagamentos, né, trazendo consequências aí em diferentes pontos da cidade, já que tem um manancial, né, que corta a cidade, e 16 bairros, pelo menos, ficaram alagados. Então, a necessidade desse trabalho mais direcionado, né? É lógico. E assim, a gente também leva dignidade às pessoas, porque as pessoas muitas vezes moram na várzea do rio, aí todo ano sofre com alagamento, porque é um lugar que alaga ali, né? E aí a pessoa perde tudo, depois compra tudo, no outro ano perde tudo novamente. Mas esse trabalho, além de comunicar, a gente está sendo feito também um trabalho com desassoreamento do rio, retirada de pessoas de área de risco, que é um problema de habitação, um problema que a gente tem sério aqui no nosso país, né, do crescimento muitas vezes irregular da população, empurra aquelas pessoas para a área de risco, e eu costumo dizer que ninguém mora em área de risco porque quer,
ela mora na área de risco porque muitas vezes ela não tem outra opção e ela precisa estar ali. Então a gente também, através da Defesa Civil, a gente vem tornando esse pessoal, essa população mais resiliente para aprender a conviver com o risco ali, ser alertado antecipadamente. Isso é um pouquinho do nosso trabalho aqui que a gente faz aqui na Defesa Civil para a gente poder levar um pouquinho de dignidade às pessoas. Quero agradecer, Endel, por trazer essas explicações aqui para os nossos ouvintes, deixando todos mais informados para somar esforços, exatamente numa situação adversa, saber também como agir. Obrigada. Eu que agradeço, conte aqui com o Sistema de Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo, confie em nossos alertas e muito obrigado pela oportunidade aí, pela parceria de sempre. Engel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.